family, como vocês estão? Agora nós estamos já na nossa terceira semana de abril. Semana passada foi a Páscoa, né? Como que foi a Páscoa de vocês? Tiveram várias surpresas? Eu fiquei muito feliz que eu vi que algumas famílias tomaram ceia juntos, né? Comeram chocolate sim, mas também tomaram a ceia, lembraram da verdadeira história da Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus, né? Fiquei muito feliz com as fotos. E aí na casa de vocês? Quem preparou tudo para vocês? Quem preparou a surpresa, a ceia? Quem preparou o almoço? Essa pessoa colocou você em primeiro lugar, né? Mesmo no feriado, ela colocou os seus filhos, mesmo se foi a mãe, se foi a avó, colocou os netos, ó, trabalhou mesmo na Páscoa para colocar vocês em primeiro lugar. Não foi? É muito bom colocar os outros em primeiro lugar, não é? E hoje, agora nós vamos para a nossa história, que mais uma vez vai falar do nosso tema desse mês, que é humildade. O que é humildade mesmo? Colocar os outros em primeiro lugar, mesmo abrindo mão do que você acha que você merece, né? Vamos à nossa história? Para Alfredo? Ué, o que tem nessa caixa que será? Nem é Natal? Ah, mas foi Páscoa semana passada, né? Presente de Páscoa? Eu tô curioso para ver o que tem aqui dentro. Vamos ver, vou abrir. Ué, que é isso aqui? Controle de TV? O que isso tem a ver com humildade? Controle de videogame? TV e videogame faz sentido, mas o que isso tem a ver com humildade, hein? Ué, tem mais coisa aqui. Uma vassourinha e um pano de prato. Isso aqui é coisa de limpeza, coisa para usar dentro de casa. O que isso tem a ver com humildade? Opa, tem mais uma coisa aqui. Um cardápio de sushi, minha comida preferida, de comida japonesa. Mas o que esses itens têm a ver com humildade? Agora eu estou confuso. Esse mês nós estamos falando sobre humildade. E vem uma caixa cheia de item aqui, de casa, cardápio de restaurante, controle de videogame, controle de televisão. Agora eu fiquei confuso. Eu espero que a história bíblica esclareça isso. Olá, crianças! Estou muito feliz que nós estamos aqui hoje. E a semana passada nós falamos sobre Páscoa, sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós para ser o nosso Salvador. A vida de Jesus, a morte e a ressurreição mudou tudo, como a gente vive, como a gente vê os outros e como nós tratamos os outros também. Isso é incrível, não é? Pois é, e na história bíblica de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas agora eu preciso que você vá lá e pegue a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Filipenses, isso mesmo. Na verdade, Paulo escreveu essa carta para os filipenses e daí agora ela é parte da Bíblia, ela é um livro da Bíblia lá no Novo Testamento. Abre aí em Filipenses 2 e nós vamos ler alguns versículos, do verso 3 até o verso 5. Então se liga porque a leitura é de 3 versículos. Vamos lá? Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Uau! Muito legal, muita informação, mas calma, nós vamos por partes, tá bom? Então, vocês estão vendo esse quadro aqui cheio de nomes? Esses nomes vão representar eu e você. Todo mundo que está em casa, todas as crianças que estão assistindo. Eu escolhi alguns nomes para a gente pensar em quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Pois é, cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus e nós somos muito importantes para Deus. Mas aí, a gente sabe de um outro personagem. Quem é? Jesus. E Jesus, quem ele era? O Filho de Deus. Pensa, o Filho de Deus, o Rei dos Reis.
Se você for colocar aqui na ordem de importância, você ia pensar em colocar o nome de Jesus em que lugar? Bem no topo, né, gente? Porque se ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem que vir aqui. Pois é, e é aí que entra onde Jesus vira tudo, muda tudo. Porque Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele colocou todo mundo, gente, em primeiro lugar. É isso mesmo. Todos nós, ele colocou em primeiro lugar quando se entregou naquela cruz. Isso mesmo, ele sendo rei, ele sendo como Deus, ele abriu mão de tudo, se esvaziou, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então, ele se entregou àquela morte, uma morte de cruz, no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, porque o pecado nos separa de Deus, não é isso? Dá uma olhada nessa imagem. Lá no início, quando Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, Deus já tinha um plano de nos salvar. E esse plano era de enviar o seu filho para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Que legal! E quando a gente olha para essa grande história de Deus, eu e você fazemos parte dela. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos colocou em primeiro lugar, aí vem a parte onde Paulo fala para as pessoas. Ele fala, olha, lá no versículo 5, vamos olhar lá de novo? Talvez a sua versão está um pouco diferente da minha. A minha versão é a nova linguagem de hoje, tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Mas no versículo 5 fala assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Ou seja, tenham entre vocês a mesma atitude de Jesus. Coloque os outros em primeiro lugar. Mas como será que isso funciona na prática? Bem, eu fiz essa pergunta para algumas crianças. Eu perguntei como elas poderiam colocar os outros em primeiro lugar no dia a dia, na nossa vida real. E dá uma olhada no que elas responderam. Eu sempre posso colocar o meu irmão em primeiro lugar. Um exemplo disso é quando vamos jogar videogame. Eu gosto de jogar FIFA e o meu irmão gosta de jogar Minecraft. Então, vou jogar o jogo dele para que ele fique feliz, porque eu me importo com ele. Eu posso colocar o meu irmão em primeiro lugar. Um exemplo mesmo é quando a gente vai a um restaurante e ele quer comer pizza e eu quero comer sanduíche. Eu posso deixar ele comer a pizza e outro dia a gente pode sair para comer sanduíche. Eu posso colocar os outros em primeiro lugar, ajudando os meus pais em casa, arrumando a minha cama, colocando colírio na minha avó e organizando as minhas gavetas de roupas. Eu posso colocar as pessoas em primeiro lugar usando o controle da TV. Por exemplo, eu estou assistindo meu programa Predileto e a minha mãe chega e fala que quer assistir a série dela. E eu posso falar para ela que eu continuo assistindo amanhã sem problemas. Viram que exemplos legais? Pois é, todos eles são reais e do nosso dia a dia, aquilo que a gente realmente vive. Agora eu quero convidar vocês para vir para esse quadro. Vamos usar o exemplo dessas duas pessoas aqui, a Isabela e a Priscila. Vamos lá. Digamos que chegou a hora de escolher o sabor da pizza. A Isabela gosta de pepperoni, a Priscila gosta de bacon. Como será que elas devem agir? Mas mais ainda, se todo mundo já comeu a pizza e de repente sobra aquele último pedaço tão desejado, o que será que elas devem fazer? Como será que elas podem demonstrar que os outros também são importantes? Talvez abrindo mão do que elas gostariam para a outra pessoa, dizendo assim, olha, pode ficar com um pedaço? Será? Sim. É assim que a gente vive no dia a dia, como Jesus, abrindo mão do que a gente quer, valorizando os outros. É assim que a gente aprende a ter uma atitude como Jesus. Jesus foi humilde. E o que é mesmo humildade? Humildade é colocar os outros em primeiro lugar, abrindo mão do que você acha que merece. Agora, nós temos um outro exemplo. Digamos que o Josué gosta muito de assistir filme, e o Paulinho também. Mas tem um horário que a gente quer escolher qual filme que a gente vai assistir. E, às vezes, nem sempre o filme que a gente gosta é o filme que o nosso irmão quer assistir, não é isso? Como que a gente pode demonstrar humildade? Como é que a gente pode colocar os outros em primeiro lugar? Quem sabe falando, olha, hoje a gente vai assistir o filme que você gosta, e um outro dia a gente assiste um filme que eu gosto.
Parece difícil, não é? E realmente é difícil. É por isso que nós precisamos pensar em Jesus todas as vezes que a gente for pensar em como nós devemos tratar os outros. E aí, um último exemplo aqui, eu tenho o André e o Levi. Será que na hora de escolher qual videogame que a gente vai usar, qual game que a gente vai jogar, quem vai ser o primeiro, será que é muito fácil ou muito difícil? Bem, deixar os outros irem na nossa frente nem sempre é fácil. Abrir mão daquilo que a gente quer é muito difícil. Mas quando a gente olha para o exemplo de Jesus, que abriu mão de tudo o que ele tinha direito por amor a nós, fica mais fácil da gente entender o que realmente é a grande história de Deus, o que Deus quer que a gente aprenda com Jesus. Olha essa grande imagem aqui. Essa é a história, a grande história de Deus, que aponta aqui no centro para a cruz. E a cruz nos mostra que Jesus nos valorizou e assim nós devemos valorizar os outros mais do que a nós mesmos. Valorizem os outros mais do que vocês mesmos. Mas não é uma tarefa fácil, não é? Mas é por isso que nós não estamos sozinhos. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu e no nome dele nós também podemos vencer. Ele pode nos ajudar a vencer esse pecado, essas coisas erradas que a gente faz, que nos separa de Deus. Já não há mais uma separação, porque em Cristo nós estamos unidos com Deus, para sempre nós vamos ter essa amizade. Mas quando a gente fizer coisa errada, sabe o que a gente pode fazer? Pedir perdão para Deus e também para os irmãos, porque nem sempre a gente vai conseguir colocar todo mundo em primeiro lugar. Se você não conseguir, não desanime, peça perdão às pessoas, depois peça perdão a Deus e continue tentando, porque Jesus pode nos ajudar a sermos humildes, porque Ele viveu isso na prática. E agora eu quero convidar você a fazer essa oração, a pedir que Deus nos ajude a sermos humildes, a colocarmos os outros em primeiro lugar, a experimentarmos viver como Jesus viveu. Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, porque o Senhor nos ensina coisas que são difíceis, e nós sabemos que o Senhor quer que a gente faça essas coisas não porque elas são fáceis, mas porque elas são boas para nós. Nos ensina, Pai, a sermos humildes, a valorizarmos os outros, a vivermos melhores, a nos preocuparmos mais, ó Deus, não só conosco, não só com o que a gente quer ou com o que a gente acha que é bom para a gente, mas que a gente possa se preocupar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com as pessoas ao nosso redor e possamos valorizá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. Nós precisamos, Jesus, da Tua ajuda. O Senhor viveu isso na prática e o Senhor pode nos ajudar. Sem o Senhor nós não conseguimos e é por isso que oramos no Teu nome. No Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. E aí, gostaram da nossa história hoje? Foi interessante, né? Qual que é a ideia principal? Vamos falar junto, então? A ideia principal dessa semana? Coloque os outros em primeiro lugar, porque Jesus colocou você em primeiro lugar, né? Essa é a nossa ideia principal dessa semana, que a gente vai falar durante os vídeos de hoje, tá bom? Fica com Deus que a gente já vai pro vídeo daqui a pouquinho da nossa atividade da semana.